Oi, pessoal. Olá, boa tarde para gente, né? Bom dia. Eu quero corrigir com vocês a sequência de exercícios que foi passado. Eu tenho como sendo 29 de junho e dia 3 de julho, tá? São duas sequências de exercício. Na primeira, a gente tem aqui, considere os seguintes polinômios e identifique o que pede. Aqui estão os polinômios, vocês precisam observar e seguir as orientações. Eu quero um polinômio, não, eu quero os polinômios de primeiro grau. Poderiam colocar um ou outro, ou poderiam colocar todos possíveis, né? Lembrando que o que define o grau do polinômio é o grau do monômio maior que consta nele. Como U, V e T são monômios com grau 1, então esse caso aqui seria um polinômio de primeiro grau. 4x menos 5, nós temos o x com expoente 1, nunca aparece, mas ele está ali, então é grau 1 também, tá? Polinômio de segundo grau seria, então, o polinômio que possui um monômio, o monômio de maior grau, com expoente 2, né? Que segundo grau é ao quadrado. Então, aqui nós temos um monômio com expoente 1, ou sem expoente, que seria o grau 1, monômio com expoente 1 de novo, e um monômio com expoente 2. Portanto, este polinômio é um polinômio de segundo grau, porque nós temos o monômio de maior grau com grau 2, tá? Polinômio de terceiro grau. Isso aqui é uma coisa que tem que observar bem, gente. Lembrem que quando eu tenho um monômio, o que define o grau do monômio é a soma dos expoentes de toda a parte literal. Por exemplo, aqui, ó, 2, ó, aqui, ó, 2PQR, tá? O P tem expoente 1, o Q tem expoente 1 e o R também tem expoente 1. Então, esse monômio aqui, dentro deste polinômio, possui grau 3 e não grau 1, tá? Isso é uma coisa que tem que observar bem, tá? A mesma coisa aqui, ó, vou chamar a atenção aqui, ó. A, B, C, D, E ao quadrado. O A tem expoente 1, B tem expoente 1, C tem expoente 1 e D tem expoente 1. Somando é 1, 2, 3, 4, 5, 6 com esse expoente. Então, esse monômio aqui tem expoente, tem grau 6, né? Não é expoente 6, mas tem grau 6 por conta de toda a parte literal dele. Então, essa é uma observação importante. Assim, polinômio de terceiro grau seria 2PQR mais Q ao quadrado menos PR. No caso, PQR somando os expoentes dá o grau 3. E o A ao cubo mais B mais C também é um polinômio de terceiro grau. Aqui na questão D, pede, então, para definir binômio. Binômio, então, é um polinômio que tenha dois termos. No caso, o ABCDE ao quadrado menos 1 seria uma opção. 4x menos 5 é outra opção. R ao cubo S aqui ao quadrado, né? Eu escrevi errado, mas esse aqui também seria um binômio. E deixa eu ver. E o trinômio daí aqui seria 2PQR mais Q ao quadrado menos PR. U mais V mais T é trinômio. 5x mais 2y mais E ao quadrado também é trinômio. E A ao cubo mais B mais C é trinômio também, tá? Então, a partir daqui, seriam essas as possibilidades. Como aqui não diz quantos polinômios de primeiro grau, nem quantos binômios, se vocês colocassem uma resposta já seria considerado correto, tá? Façam a correção. Quem não conseguiu atingir essa resposta, refaça, né? Apaga, faz de novo. E é importante postar a correção feita, assinalando o que estava certo e alterando o que estava errado, tá? Na questão 2, uma concessionária tem X motos e Y carros.
Qual binômio representa o número de veículos? Primeiro, peraí, deixa eu tirar aqui. Se trata de um binômio, significa que vai ser um polinômio com dois termos. Isso é certo. Eu quero o binômio que representa o número de veículos. Eu tenho x motos e y carros. A soma disso é x mais y, não tem outra opção, né? Então, o binômio que representa o número de veículos é x mais y. Na questão, aqui a questão B, tá de novo, né? Mas a questão B, eu não estou revisando as minhas coisas, eu estou fazendo e está dando erro de digitação. Mas aqui é a questão B. O número de pneus, o binômio que vai representar o número de pneus. O que eu preciso observar? Se cada moto tem 2 pneus, nós temos 2 vezes x, que é 2x. Se cada carro tem 4 pneus, nós temos 4 vezes y, que é 4y. Então, o binômio que representa os pneus, o número de pneus desses veículos seria 2x mais 4y, tá? Essa aqui, então, é a resposta final. Não precisava descrever tudo, mas precisava ter essa resposta aqui. De novo, corrijam os cadernos de vocês, a correção faz parte do aprendizado de vocês, contribui para que aconteça, né? Na questão 3, Carolina vende salgados e doces para festas. O cento, para quem não sabe, aqui, o cento, na verdade, é a cada 100 unidades, né, de salgado, custa R$ 35. E o cento de doces, ou seja, cada 100 unidades de doces, custa 38, tá? Se Carolina recebeu uma encomenda de X centenas de salgados e Y centenas de doces, qual é a expressão que representa o total em real arrecadado? Se X centenas de salgados. Eu não sei quanto é que vale o X, mas eu sei que cada um deles vale 35. Então, multiplicar 35 por X me levaria ao total em reais que essa encomenda representa. 35x é a parte de salgados e 38y é a parte de doces. Então, a expressão que representaria seria 35x mais 38y, porque ela vai receber 35 vezes a quantidade de centenas de salgados, mais 38 vezes a quantidade de centenas de doces, porque cada unidade vale 35, cada unidade de x vale 35, cada unidade de y vale 38. Com essa interpretação, aqui pergunta qual seria então a expressão com 3 encomendas como essa. Lembrando, x salgados, cada centena de salgado custa R$ 35. Y doces, cada centena de doces custa R$ 38. Se nós temos que a encomenda ali em cima é 35x mais 38, 3 encomendas iguais vai ser 3 vezes 35x mais 38y. E dá para resolver 3 vezes 35x dá 105x e 3 vezes 38y, 114y. Portanto, a resposta para esta questão B é 105x mais 114y, tá? Na questão, agora aqui os exercícios do dia 3, tá? Eram exercícios do livro, eram para resolver, né, a partir do que estava lá no livro. Calcule as multiplicações dos monômios. Nós temos aqui 4y elevado à sexta potência vezes 6y ao cubo. E aqui eu fiz, então, a resolução. O 4 multiplica por 6, y elevado à sexta potência multiplica por y ao cubo. E aí, aqui a gente resolve. 4 vezes 6 deu 24. E a questão dos y multiplicados,
a gente mantém a base e soma os expoentes, uma vez que as bases y e y são iguais, né? Com isso, eu tenho o resultado 24y elevado à nona potência, tá? Quem não atingiu esse resultado, procura onde é que está o erro e refaz. Quem atingiu, só assinala que está correto e depois não esquece de postar a foto. Na questão B, nós tínhamos 5a elevado à sexta potência, b ao cubo, vezes menos 4ab elevado à oitava potência. Então, o que eu vou fazer de novo? O 5 vai multiplicar com menos 4. Depois, eu vou pegar as partes literais, no caso, a elevado na sexta potência b ao cubo, multiplicado por ab elevado à oitava potência. Aqui eu acho que eu botei coisa errada. Essa parte aqui não precisava estar aqui, tá? Eu vou consertar antes do PDF para mandar para vocês. Então, aqui, deixa eu até riscar. Acho que eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Não, eu não consigo apagar. Então, isso. Eu ajustei na hora de postar para vocês e não me dei conta que tá. Aqui, então vamos retomar aqui. Ó, o 5 vezes menos 4, tá aqui, né? 5 vezes menos 4. O A elevado na sexta potência b ao cubo vezes a b elevado na oitava potência, o que eu vou fazer com isso? Eu vou multiplicar a por a e b por b. A elevado na sexta potência vezes a vai ficar, aqui, ó, aqui já tem a solução, ó, 6 mais 1. Por quê? Porque a é a mesma base, eu somo os expoentes, 6 mais 1, e a gente vai ficar com o expoente 7. O 5 vezes menos 4 deu menos 20. O A com um expoente 6 somado ao expoente 1 ficou A elevado à sétima potência. E o B, que tinha expoente 3 ao cubo, multiplicado por B expoente 8, a gente soma os expoentes e ficou B elevado à 11ª potência. Então, a resposta para essa questão aqui é menos 20A elevado à sétima potência, B elevado à 11ª potência, tá? A questão C, gente, eu sei que vocês às vezes se atrapalham um pouquinho porque é fração, mas a multiplicação de fração é uma coisa bem simples, né? É só multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. O que foi feito aqui? Eu tinha 2/3 t elevado à quarta potência vezes 6/5 WZ ao cubo, né? Eu vou multiplicar o coeficiente, que são os números. Então, aqui, 2 vezes 6 e 3 vezes 5, porque na multiplicação de frações eu multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. E a parte literal, t elevado na quarta potência vezes WZ ao cubo. O que eu preciso fazer? Observem que o T, WZ, nenhum se repete, nenhum vai multiplicar e vai se repetir, não vai ter multiplicação com bases iguais. Então, a gente só vai unir eles, manter eles como eles já estavam. O que a gente precisa observar é que uma vez que eu fiz essa multiplicação, 2 vezes 6, que dá 12, e 3 vezes 5, que dá 15, eu preciso simplificar a fração. A gente sempre simplifica a fração, né? Então, 12 quinzeavos simplificado. O que é a simplificação? 12 dividido por 3 e 15 também dividido por 3. Para eu simplificar seria encontrar uma fração equivalente que não tem como reduzir, que é irredutível, né? Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor e o resultado aqui é 4/5. E a parte literal, então, t elevado à quarta potência, WZ ao cubo. Tá?
Na questão, até uma coisa, não, essa é multiplicação, tá? Depois eu quero falar uma outra coisa na divisão, mais adiante. Questão D, então, dentro da mesma ideia, também tem frações, lembrando que AB ao cubo nada mais é que 1AB ao cubo. Então, o número é 1, né? Então, a fração aqui é 1/22avos, que está multiplicando 2. Por isso, aqui, 2 vezes 1/22avos, tá? A parte literal é AB vezes AB ao cubo, AB vezes AB ao cubo. O que acontece, ó? 2 vezes 1 é 2. Da onde esse 1 aqui? Na verdade, aqui não tinha denominador. E para eu multiplicar a fração, eu acho mais fácil entender que todos os números, na verdade, são frações com denominadores 1. Né? Quando o número... Porque se vocês lembrarem que a fração é uma divisão, 2 dividido por 1 é 2. Então, eu posso colocar o número 1 aqui embaixo e usar isso na multiplicação que não tem erro, tá? Na parte literal, A vezes A, eu vou somar os expoentes, B vezes B ao cubo, eu vou somar os expoentes, e a fração 1/22avos é possível ser reduzida, dividindo 2 por 2 e 22 por 2, eu fico com 1/11avos, e a resposta final é 1/11avos A ao quadrado B elevado à quarta potência ou A ao quadrado B elevado à quarta potência 11avos. Por que um ou outro? Porque se eu multiplicar esse 1 do numerador por A ao quadrado B elevado na quarta potência, eu tenho A ao quadrado B elevado à quarta potência 11avos. Então, quem colocou neste formato ou neste formato está correto, tá? Desde que tenha chegado a esta resposta. Quem não fez, quem não conseguiu, quem não entendeu, quem não lembra de frações, eu sugiro que vocês busquem mais informações de frações, porque isso é conteúdo lá do sexto ano. Eu aqui estou explicando, mas às vezes vocês, por terem uma certa dificuldade, seria até uma coisa mais detalhada. Se alguém precisar, me pede, que eu devo ter vídeos prontos com explicação das frações também, tá? Aqui, então, as divisões, gente. Efetue as divisões. Nós temos 26x elevado na 16ª potência, dividido por 13x elevado na 13ª potência. De novo, faço parte do coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. O que eu fiz aqui? 26 divide por 13, e o x elevado na 16ª potência vai dividir por x elevado na 13ª potência. 26 dividido por 13 é 2. E nesta divisão aqui, divisões com a mesma base, x e x, eu vou só subtrair os expoentes. Então, 2x, e aqui o 16 eu vou diminuir 13 e vou ficar com a resposta 2x ao cubo. Quem chegou nessa resposta, talvez não detalhando tanto, desde que entenda o que foi feito, pode fazer. Atenção, na questão B eu fiz em outro formato, tá? Por que eu fiz em outro formato? Porque eu quero mostrar para vocês que a gente pode fazer uso da fração e isso facilita as nossas vidas. Olha só, nós temos menos 2a elevado na 7ª potência dividido por 4a elevado na 5ª potência. Se eu lembrar que a divisão é que a fração é uma divisão e divisão pode ser transformada numa fração, eu vou colocar o menos 2a elevado na 7ª potência no lugar do numerador, ele está aqui, e o 4a elevado na 5ª potência no lugar do denominador. Por que eu coloquei o menos aqui na frente? Porque eu sei que numa divisão de sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Então, eu já coloquei o sinal menos ali, né? E ele não vai me atrapalhar durante o processo. Agora, eu tenho uma fração com o numerador 2a elevado na 7ª potência e o denominador 4a elevado na 5ª potência.
Neste formato, é mais fácil enxergar que o 2 precisa dividir por 4, e aqui a gente pode só simplificar a fração e chegar na fração 1/2, que é uma forma bem prática de resolver. E outra coisa que também podemos fazer quando está no formato da fração é enxergar perfeitamente que a parte literal é A, ou seja, a base é a mesma, e os expoentes podem ser subtraídos ou talvez até cancelados, vamos dizer assim, tá? Pensando se a gente fizer o cancelamento de A elevado na quinta potência aqui, a gente vai eliminar ele e lá em cima vai ficar só A elevado na segunda potência, ou ao quadrado, tá? Outra forma de visualizar é pensar na fração separado, que aí nós simplificamos aqui e ficou 1/2, e fazer então a subtração da parte literal, do expoente da parte literal, que é 7 menos 5, que fica A ao quadrado. Poderiam ter deixado como resposta menos 1/2 A ao quadrado, ou ainda menos A ao quadrado meios, porque se um meio negativo está multiplicando por A ao quadrado, nada mais é do que o A ao quadrado meio, né? Ou seja, dividido por 2, tá? Essa que é a ideia. A resposta final, então, é menos A ao quadrado meios ou menos 1/2 A ao quadrado, tá? Se vocês colocaram qualquer uma dessas opções, estaria correto. Na questão C, daí aqui eu já mudei, voltei para o formato, ó. Cada pessoa tem a sua facilidade. Se vocês se sentem mais seguros usando a divisão em forma de fração, como eu fiz aqui, tudo bem, usem em forma de fração. Se vocês têm uma facilidade maior em usar a divisão normal e não se atrapalham na hora de resolver, tudo bem. Vocês vão fazer da maneira que vocês acharem melhor. Muito em breve, e se já não estão fazendo, vocês vão olhar isso aqui e já vão saber que 26 dividido por 13 dá 2, que x elevado na 16ª potência dividido por x elevado na 13ª potência dá x ao cubo. Então, talvez não precise nem detalhar tanto o cálculo. Talvez vocês olhem e já saibam. E vocês já entenderam a ideia. Eu só estou fazendo detalhado de formas diferentes para que vocês consigam fazer sozinhos, né? Essa que é a ideia. Eu mostro vários caminhos e vocês escolhem qual que vocês acham mais fácil. Na questão C aqui, então, de novo, parte literal com parte literal com parte literal e coeficiente com coeficiente. Então, 18 dividido por 9 vai dar 2. E a parte literal, eu vou ter que subtrair os expoentes 6 menos 4, porque 4 não é o 4 do y, é o 4 do x, né? As bases iguais, a gente subtrai os expoentes. X, então eu tinha x elevado na sexta potência e tinha x elevado na quarta potência. Por isso, fiquei com x com a subtração dos expoentes. E o y era com o expoente 4 e expoente 3, a subtração de 4 menos 3. Com isso, eu fico com a resposta 2x ao quadrado y. Por que y? Porque 4 menos 3 é 1 e quando o expoente é 1, eu não preciso mostrar. Tá? E na questão D, eu botei o formato de fração, e aí fica a critério de vocês, se vocês querem ou não usar nesse formato. Menos 20 dividido por menos 4, divisão de negativo com negativo, a gente tem resposta positiva. Então, 20 dividido por 4 é 5, e é positivo porque os dois eram negativos. A parte literal, A elevado na sétima potência, e eu tinha A elevado na sexta potência aqui embaixo. Então, eu vou subtrair 7 menos 6,
A questão do cancelamento que eu falei antes vocês precisam pensar que aqui tem a elevado na sexta potência aqui dentro, e aqui tem um a elevado na sexta potência. Se eu cancelar, vai sobrar o quê? Só um a elevado na primeira potência aqui em cima, né? Essa que é a ideia do cancelamento. É um caminho, mas ninguém não é obrigado a usar. Com o tempo vocês vão ver que é mais prático. B ao cubo e B ao cubo vai ficar B com 3 menos 3, o expoente vai ficar 0, e qualquer base com expoente 0 resulta em 1. E se eu fizer 5A vezes 1, vai ficar 5A, né? Então, eu não preciso... Esse aqui a gente elimina, porque é como se eu estivesse multiplicando por um número 1. E o C, 2 menos 1 é o expoente, a gente faz, então, 2 menos 1 é 1, eu não preciso apresentar o expoente. Resposta dessa questão, 5AC, tá? De novo, confiram lá se está correto. Se estiver alguma coisa errada, procurem o erro, onde é que vocês erraram, e a partir daí façam a devida correção. No exercício 15 do livro, pedia para escrever no caderno cada igualdade e substituindo o símbolo por um monômio que torne a igualdade verdadeira. Eu tinha 2x ao cubo vezes 4x ao quadrado e eu preciso substituir. Por quem? Por 8x elevado na quinta potência, que é a solução dessa multiplicação. Na questão B, 8x elevado na quarta potência vezes alguma coisa. Quem? Vezes 2y elevado na quinta potência, que resulta em 16y elevado na nona potência. Aqui, na questão A, o monômio que completaria seria 2a elevado na sexta potência d ao quadrado, para que na multiplicação chegue a esse resultado. Na questão D, vocês precisavam completar com menos 4x elevado à oitava potência, para que a multiplicação fosse verdadeira. Na questão E, 18y ao cubo seria a opção para completar aqui, que 36xy ao cubo dividido então por 18y ao cubo resulta em 2x. Na questão F, vocês precisavam completar com 77x elevado à quinta potência para que essa igualdade fosse verdadeira, tá? De novo, corrijam nos cadernos e façam as alterações caso necessário. Questão 16. Entre os monômios apresentados no quadro abaixo, escreva no caderno aqueles que satisfazem cada item. 2 monômios que divididos resultam em 6a ao quadrado. Então, eu vou ter que procurar quais são eles que eu quero dividir e resultar 6a ao quadrado. Se vocês observarem, 2a elevado à quinta potência dividido 12a, desculpa, por 2a ao cubo, 12 dividido por 2 dá 6, e a elevado à quinta potência dividido por a ao cubo fica a ao quadrado. Seria esta a resposta aqui. 2 monômios que divididos resultam em 5a ao cubo b ao quadrado. De novo, eu tenho que olhar quem são. Menos 15a elevado à sexta potência b ao quadrado e menos 3a ao cubo. 15 negativo dividido por 3 negativo resulta em 5 positivo. A elevado à sexta potência dividido por A elevado ao cubo, nós temos como resposta A ao cubo. E o B ao quadrado não tem com quem operar aqui, então ele permanece B ao quadrado. E a questão C pedia um monômio que multiplicado por 2b ao cubo resulta em 4a elevado à sexta potência b elevado à quinta potência, e a resposta seria 2a elevado na sexta potência b ao quadrado. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4, a elevado na sexta potência não tinha com quem operar aqui,
e b ao quadrado vezes b ao cubo resulta em b na quinta potência. 17. Escreva os monômios abaixo no caderno. E aqui era só interpretar, na verdade, né? Um número elevado ao cubo. Eu coloquei o x aqui. Vocês podiam ter colocado qualquer letra. Não importa se botaram a ao cubo, b ao cubo, c ao cubo, x ou y, qualquer um serviria. Eu usei o x, tá? O quadrado de y elevado na sexta potência. Nós temos y e eu vou elevar ele ao quadrado. Então, é y na sexta potência elevado ao quadrado, nada mais é que y na sexta potência vezes y na sexta potência. Com isso, as bases são iguais, 6 mais 6 é 12. De uma forma mais prática, utilizando propriedade da potenciação, quando eu tenho potência da potenciação, eu só multiplico os expoentes. 6 vezes 2 daria 12, né? Que é a mesma coisa. Se vocês preferem fazer da forma compreendida da potenciação, tanto faz, né? Aí vocês escolhem se querem usar a propriedade ou não. A propriedade é mais prática, só que tu tem que decorar as regras, né? Questão C, gente. Essa questão C, eu acho que o livro fez errado, tá? Eu dispensaria os parênteses para não chegar nesse número absurdo aqui. Mas eu fiz conforme o livro pede e depois eu vou mostrar para vocês, porque na verdade o livro até ele colocou desta forma e deu uma resposta errada. Ele deu a resposta como se não tivesse o parênteses, mas isso não vem ao caso. Se eu tenho 5b dentro do parênteses e um expoente 8 fora do parênteses, esse expoente 8 corresponde ao 5 e ao b. Se eu tivesse 5b elevado à oitava potência, era só o b que estaria elevado à oitava potência. Neste caso, 5 e b estão elevados na oitava potência. Portanto, 5b na oitava potência, eu preciso... não é só o b que está na oitava potência. Eu preciso, então, resolver 5 elevado à oitava potência e b elevado à oitava potência. Se eu multiplicar 5 vezes 5, 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 8, né? Repetindo o 5 8 vezes, eu vou chegar ao valor de 39.625. Trabalhoso e desnecessário, eu não faria uma questão dessas, mas como está no livro, a gente corrige, né? Então, a resposta disto aqui é 39.625b na oitava potência. Mas a questão pede o quíntuplo do quadrado disso. Então, eu precisava ainda elevar isso tudo ao quadrado e multiplicar por 5. E eu estou achando que eu esqueci de multiplicar por 5 aqui, eu acho. Espera aí, deixa eu confirmar. Bom, eu vou corrigir. Agora eu não vou fazer o cálculo de novo. Mas era tanto cálculo que eu não sei se eu não me passei ali. Eu vou conferir, vou corrigir depois. Mas o que eu sugiro, e eu acho que a ideia do livro era só um 5b elevado na oitava potência. Com isso, aí eu faria o quê? O quíntuplo é 5 vezes. 5 vezes o quê? 5. 5b na oitava potência, ainda elevado ao quadrado. Era isso que o livro queria dizer, tá? E com isso, então, 5 ao quadrado é 25, né? Então, ainda aqui, deixo o quíntuplo aqui. Ó, ficaria assim, ó, 25. E aqui, 16 é o expoente, tá? Agora, se eu resolver 5 vezes 25, fica 125. E aí, o b elevado na 16ª potência permanece. Tá? Não era o que estava no livro, mas se eles tivessem tirado esses parênteses aqui, nós teríamos, então, essa resposta aqui, tá? Eu estou fazendo isso porque o livro sugeria essa resposta, mas essa resposta não condiz com o que ele mesmo pediu. Tinha um erro no livro. Pronto, era isso aí. Questão D.
o cubo da metade de A. Metade de A é A meios, tá? Se eu quero A meios ao cubo, eu vou colocar a fração A meios com o expoente 3, que é dos dois, tá? Então, A ao cubo é A ao cubo e 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8. A resposta da questão D tem que ser esta, tá? Eu vou conferir essa questão aqui, ó, e aí a gente confiram no PDF que eu vou mandar em seguidinha para vocês, tá? Cansei. Hoje era isso aí então, e a gente conversa mais na próxima aula. Um abraço.